Bateu uma vontade aqui, eu acho que eu quero ler a Bíblia. Mas como fazer? Por onde começar? Duas coisas são muito importantes. Conhecer a Bíblia e saber que tipo de leitura eu quero fazer. Qual é a minha intenção com ela? A Bíblia nada mais é do que uma coletânea de livros, com inúmeras histórias e diferentes gêneros literários. Não é um livro escrito por inteiro, do começo ao fim, de acordo com uma ordem cronológica. Por exemplo, os 4 evangelhos aparecem em sequência, mas não quer dizer que aconteceram um depois do outro. Eles relatam o mesmo momento da história. Já o livro de Atos, que aparece logo depois de Lucas, aí sim se trata de uma sequência cronológica em relação aos evangelhos. O livro também de Juízes, Samuel e Reis segue uma ordem cronológica. Porém, entre o livro de Juízes e Samuel está o livro de Ruth, que não tem nada a ver com essa ordem na história do tempo, né? Na verdade, o livro de Ruth acontece na época do livro de Juízes, ao mesmo tempo. Beleza, esse foi o primeiro ponto. Agora nós entramos no segundo, que é a intenção da sua leitura. O que você pretende com isso e como você quer ler. Uma coisa que acontece muito é a pessoa querer ler a Bíblia inteira pela primeira vez dentro de um espaço de tempo. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia inteira em um ano. Se o caso for esse, aí sim é legal seguir um plano bíblico, que aí tem uma quantidade de limites e específica que você tem que ler de capítulos por dia. Agora, se o objetivo não for esse, não é necessário que você estabeleça uma quantidade de capítulos por dia exatos, né? E por alguns motivos nem é bom que você faça isso. O importante é que você leia e entenda, e essa leitura te conecte a Deus, né? Você não precisa ler a Bíblia inteira como uma penitência, algo que você tem que ler, senão Deus não vai te amar, não vai te aceitar. Isso não existe. Uma segunda situação seria, eu vou ler a Bíblia pela primeira vez. Por onde eu começo? Uma ideia que eu acho legal, eu acho importante, não há nada mais importante do que conhecer a Jesus, né? Para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez. Então seria interessante, por exemplo, começar por um evangelho. Eu preciso começar por Mateus e ler os 4? Não, porque como já foi dito, se tratam da mesma parte da história, da vida de Jesus. A não ser que você queira fazer uma comparação. Na sequência de um evangelho, seria interessante ler Atos, que é o começo da igreja depois de Jesus. Um evangelho interessante de estar lendo pela primeira vez é o de Lucas, porque ele traz a história realmente de acordo com uma ordem cronológica bem certinha. Se você busca orientação sobre como viver em igreja, leia as cartas. São as epístolas que foram escritas para as igrejas da época. Outra coisa seria você querer fazer uma leitura de acordo com um assunto mais específico. Por exemplo, eu quero ler textos mais poéticos, com reflexões de sabedoria, então recomendo uma leitura de Salmos e Provérbios. Eu quero saber um pouco mais sobre o começo da história do povo de Israel, como nasceu essa nação. Pode buscar lá no comecinho, no livro de Êxodo, segue a sequência. Além disso, você pode buscar também conhecer um pouco mais sobre um personagem específico, tá? Um exemplo é Davi. Você consegue ver a vida dele desde o comecinho até ele se tornar rei, tudo que aconteceu com ele no livro de Samuel. Busca lá que você vai conseguir. E é legal que você também consegue achar, hoje tá fácil, né? Hoje você entra na internet e consegue achar todos os textos relacionados ao assunto específico. Não tá difícil, então imagina quem viveu numa época sem essa facilidade. Era muito mais difícil estudar a Bíblia, para nós está muito mais cômodo. Agora, tem assuntos específicos que você não vai encontrar em um único lugar. Por exemplo, se você quer saber um pouco mais sobre a volta de Jesus, o fim dos tempos dessa era, você vai encontrar a respeito disso um pouco nos profetas do Antigo Testamento. Jesus também fala sobre isso nos Evangelhos, além do livro mais conhecido sobre o assunto, que é o livro de Apocalipse. E agora nós temos algumas dicas práticas para você conseguir fazer essa leitura de uma maneira mais eficiente. A não ser que a sua intenção seja realmente essa, procure não ler uma quantidade fixa de capítulos por dia, para que não se torne uma coisa muito maçante, monótona, que não tem realmente uma intenção naquilo. Na verdade, não é necessário que você inicie por um capítulo sempre e tenha que terminar ele. Tem acontecimentos que não ficam só em um capítulo, passam disso ou terminam no meio. E muitas vezes Deus vai falar com você através de uma frase, né? Uma coisa bem pequena, você vai ficar meditando naquilo. Então, não se prenda a tempo, não se prenda a, se cobrar tanto em relação à quantidade, porque isso vai fazer você não meditar na palavra. Você vai ter isso como um fardo, como algo que você tem que cumprir, e não é essa a intenção. Mesmo porque o original nem foi escrito com essa divisão. Então pode sim ajudar, mas também não é necessário e pode acabar atrapalhando nesse sentido. Dentro de um mesmo capítulo tem aquela subdivisão de títulos, né? Você pode pegar um pedaço daquele também e às vezes aquilo ali já falou algo suficiente para você ter um tempo para refletir naquilo, para tirar ideias, para tirar conclusões. E aquilo para você naquele dia já vai bastar. Só tomem o cuidado de não começar uma leitura em um versículo, em um ponto que comece, por exemplo, com por isso, porque, então.
Porque começando dessa forma, quer dizer que se trata da conclusão de alguma coisa que já foi dito. Então você pode perder a ideia, perder o entendimento se você começar nesse ponto. É interessante que você volte e pegue a ideia desde o início, para que você consiga entender ela como um todo, não ler somente a conclusão daquilo. E sempre antes de começar a sua leitura bíblica, ore, entregue esse tempo a Deus para que Ele abra o seu entendimento e possa te capacitar a ler e entender aquilo, digerir tudo isso que Ele tem para sua vida. Sobre esse tipo de leitura em que você pega um trecho específico, lê e tem um tempo realmente de refletir sobre aquilo, a gente vai falar no próximo vídeo. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje e lembre-se, seja um cristão inteligente, renove a sua mente. Tchau!